Lechaim, lechaim. Vamos começar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaroi. Pessoal, o tema de hoje, a Cabala do despertar. Eu vou explicar por que vai ser esse tema hoje. Os fracos, depois de Lechaim, tomam uma aguinha para ficar com gosto bom. Pessoal, no mês de Elul, que a gente se encontra agora, é considerado um mês muito especial, que a gente está retornando para Deus antes do julgamento, antes de Rosh Hashanah. Na data de Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico, tem uma mitzvah, eu trouxe aqui um shofar, para quem não conhece. Você pega esse chifre de boi e você toca, de acordo com a Torá, 2 tipos de toque. E no mês de Elul inteiro, a gente já costuma também esse mês inteiro tocar. A Torá fala 2 palavras que significa tocar um chifre. Uma é tequiá, eu quero que todo mundo aprenda essas 2 palavras, e a outra é teruá. Tequiá significa um toque contínuo. Eu não vou poder tocar agora, porque agora é de noite e o costume é não tocar shofar à noite. Mas o Baal Toquea, aquele que sabe tocar o shofar, ele segura esse chifre e ele faz um tu, o quanto ele aguentar. E isso se chama tequiá. Depois tem um outro toque que tem que ser fragmentado. Ele precisa ser cortado. Existe uma discussão no Talmud se o toque fragmentado deve ser tu 3 vezes, ou se ele deve ser tu, pelo menos 9 vezes. Como um bom judeu sempre gosta de discutir, então ficou na discussão, e a gente costuma fazer os 2 costumes. Então a gente faz o comprido, que é o tequiá, e o teruá a gente divide em 2, que se chama hoje em dia shevarim e truá. 3 médios, tu, e depois cortadinhos, tu. Tem várias explicações que os sábios se esforçaram para tentar entender por que Deus quer que o povo judeu toque esse chifre no dia mais especial do ano, no Ano Novo Judaico, e ainda com esses 2 toques diferentes. Você acha que Deus precisava de trombetas no templo? Você acha que Deus precisava... Qual que é o sentido? Então hoje eu queria pegar o sentido mais simples do shofar, que é trazido pelo Maimônides. O Rambam escreve que o sentido de tocar o shofar, eu sempre gosto dessas explicações mais literais. Literalmente, se eu começar a tocar o shofar aqui, agora, de repente, a Sharon vai acordar. Tô brincando, ela não está dormindo. Mas quer dizer o seguinte, uma pessoa que tivesse... Tem 2 Sharons. Mas se a pessoa está dormindo e toca o despertador, o que acontece? Ela acorda. É essa que está. Lechaim. Vocês não estão... É bom que tem 2, aí vocês não sabem para quem eu tô. Lechaim. Pessoal, eu quero muito que a gente possa despertar de verdade. O Rambam fala uma coisa muito forte. O Rambam diz o seguinte... O sentido que Hashem pediu para nós tocarmos esse chifre no Ano Novo, e a gente já começa a tocar um mês antes para começar já a entrar no clima, o mês inteiro de Elul, é por uma razão só. Despertem, povo judeu, e todas as pessoas em geral também, de seu sono. Agora eu pergunto, alguém está dormindo que precisa tocar o shofar para ele acordar? Que sono é esse que a Torá está se referindo, e o Maimônides explicita isso, que nós precisamos acordar no Rosh Hashanah e já no mês de Elul. Lechaim, para a gente poder entender isso. Alguém quer falar? Que sono vocês acham que a gente está se referindo? Espiritual. Muito bom, Ilana. Sono espiritual. Quer dizer, não estamos falando que... Isso é óbvio, certo? Quer dizer, a pessoa não está... Ninguém está falando, o rabino vai chegar do lado da tua cama e vai te tocar o despertador. Isso já tem o iPhone, certo? Ou o Samsung, ou o Motorola, cada um seu. A gente está falando de um outro tipo de sono. Quer dizer, a Torá considera que o ser humano pode estar um morto-vivo. Às vezes você está acordado, mas na verdade você está dormindo. O que significa uma pessoa que está dormindo? Uma pessoa que só segue o fluxo. O que você falou? Que está... Brisando? Não necessariamente, talvez o cara está brisando uma coisa positiva. Mas eu diria que uma pessoa ela pode estar acordada, ela pode estar consciente, mas ela está dormindo na verdade. Por que ela está dormindo? Porque ela vai no fluxo. Ela vai no fluxo.
ela vira uma pessoa mecânica. Hoje, um dos maiores estudos que eles falam, inclusive, principalmente entre as crianças que já nasceram nessa era da internet e tudo é só apertar um botão e a coisa acontece, cada vez as pessoas estão ficando mais mecânicas, bem-vinda, mais mecânicas, e cada vez as pessoas estão ficando mais automáticas. Então você pode estar acordado, mas na verdade você está dormindo. Então o sentido do shofar, já vamos tentar entender melhor, é despertar a pessoa do sono das ilusões da vida. Então você pode achar que você está acordado, mas na verdade você está dormindo. Então para entender melhor esse assunto, eu vou fazer algumas perguntas. Eu até preparei um papel para não esquecer as perguntas, mas acho que eu perdi o papel. Então a gente vai ter que fazer de cor, pessoal. Calma. Chocolate. Dinheiro. Calma. Vai ser de cor. Hashem quer que seja de cor. Pessoal, algumas perguntas. Pergunta, então número 1 é: por que Deus quer 2 tipos de toque? Tá bom, quer fazer o despertador? Faz o despertador. Por que Deus queria que tivesse o toque contínuo e depois o toque fragmentado? Agora eu vou fazer uma pergunta de psicologia e isso que é o ponto que eu falei que eu queria, tá muito tempo que eu estou pensando em falar desse tema, eu ia falar semana passada, eu acabei deixando para essa semana, eu quero muito que vocês me ajudem a entender isso. Pessoas que gostam em geral de espiritualidade e que gostam de meditação, eles usam muito essa palavra despertar. Eu não sei se vocês já viram. O que é despertar? Quer dizer o seguinte: a maioria das pessoas estão dormindo no sono das ilusões, no sono da própria existência. Ou seja, ele está, como eu falei antes, talvez um morto-vivo. Ele está aqui, mas ele só está seguindo a massa, ele só está seguindo a sociedade, ele só está seguindo o Facebook dele. Ele acha que só porque apareceu no feed do Facebook, então ele fala: oh, o mundo inteiro está pensando igual eu. E ele não sabe que o dono do Facebook programou o Facebook para aparecer no feed de notícias dele, as notícias que agradam ele. Aí quem é de direita acha que o mundo inteiro é de direita. Quem é de esquerda acha que o mundo inteiro é de esquerda. Quem é cristão acha que o mundo inteiro é cristão. Quem é muçulmano acha que o mundo inteiro... E cada vez mais essa lavagem cerebral acompanha aquilo que o cara quer ficar dentro da caixa, você fica dentro da caixa a vida inteira. Então, o que é o despertar? O despertar seria a pessoa toma consciência que a verdadeira vida vem de dentro. Quais são os teus pensamentos? Qual é a tua personalidade? O que você pensa sobre a vida? Agora, o que acontece quando uma pessoa se desperta demais? É aqui que eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vamos dizer que você vira uma pessoa totalmente consciente. Eu me lembro que quando eu estava na yeshiva, eu li um livro clandestino, porque naquela yeshiva era proibido entrar. Estou contando meus pecados aqui. E um amigo me emprestou um livro na yeshiva de Israel que se chamava O Dia do Coringa. Alguém já leu? É um livro de iniciação à filosofia. Eu gostei muito, muito, muito desse livro. Ele realmente me fez pensar bastante. O Dia do Coringa conta uma história de um menino que viajou com o pai dele para a Grécia. E ele começa a fazer uma visita aos grandes filósofos. É um livro bem interessante. No meio tem um baralho. E ele traz a ideia toda do livro que um filósofo é como um coringa. É uma pessoa que consegue pensar fora do baralho. É uma carta do baralho, mas ele é uma carta que consegue pensar um pouco diferente dos outros. E eu me lembro que eu me identifiquei muito, porque eu sempre fui muito questionador. E eu tinha um monte de perguntas na época que eu estava na yeshiva, que eu morria de vergonha de falar, até para os rabinos, muito menos para os meus amigos. Eu falava: o Dudu tá pirado total. Tipo, eu não queria que eles descobrissem que eu era pirado desde aquela época. O Dia do Coringa, ele mostra que quem é o Coringa? Aquela pessoa que ela pensa um pouco fora da caixa. Então, não sei, muitos aqui já devem ter passado por essas experiências, senão vocês não gostariam da minha aula. Então, vocês também devem, às vezes, falar: eu estava brisando, como a Sharon falou, e comecei a pensar umas coisas lá que eu não falaria nem para minha melhor amiga, certo? Para não achar que eu tô mexendo, né? E quando eu li esse livro, eu percebi que realmente uma pessoa que ela começa a ter consciência do que está acontecendo, e aqui que é o ponto que eu quero chegar, o que acontece com uma pessoa assim? É muito chato. Não sei se alguém já passou essa experiência. Quando você está com um monte de amigas numa viagem, e de repente você olha para aquela casa e você fala: tá todo mundo lá se divertindo, não sei se já aconteceu com vocês alguma vez, você fala assim: meu, o que está acontecendo aqui? O que essas pessoas estão dançando, falando? Ninguém se toca que tem alguma coisa a mais? Sabe quando você se coloca fora da roda, você se coloca olhando a situação de fora, e você pergunta, tipo assim: tá todo mundo maluco ou sou eu que estou maluco? Então, na hora que a pessoa tem essa capacidade de fazer esse questionamento, ele despertou. Ele está tendo consciência que ele consegue olhar a situação de fora. E ele olha muito melhor, normalmente, do que está dentro. Mas sabe qual é o problema? Ele está ferrado. Porque na hora que ele fez isso, desculpa usar essa palavra, ele para de viver. Eu quero mostrar que tem uma contradição. Talvez na hora que você desperta e você começa a se questionar demais, você não entra
você não é mais Maria, vai com as outras, você não entra mais em nenhuma, certo? Quer dizer, no que eu vou mergulhar de cabeça? E aqui eu quero trazer a contradição. Porque todas essas religiões mais zen budistas, mais nessa linha, elas acham que viver o presente é a coisa mais maravilhosa que tem. Você imergir, mergulha no presente. E a minha pergunta é essa: se você for consciente demais, eu acho que você está menos vivendo o presente do que talvez o bobo alegre que entra em qualquer uma, entendeu? Vamos carnaval lá? Vamos. Vamos para Ibiza? Vamos. Vamos pro Guarujá? Vamos. Esse cara está vivendo o presente mais do que o cara que despertou. Entenderam a minha pergunta? Então eu acho que existe talvez uma contradição entre a pessoa ser muito consciente e ao mesmo tempo ela conseguir mergulhar na vida de cabeça. Você quer uma resposta? Pode falar. Porque eu fiquei meditando muito nisso, porque eu demorei para perceber que nesses discursos que a gente vê muito até de espirituais, de qualquer linha, de qualquer religião, aparentemente tem essa contradição. Vamos guardar essa pergunta, tá bom? Só quero levantar para vocês para mostrar assim, até que ponto é bom você ser questionador e filósofo e perguntar sobre tudo, ou não, deixa a vida me levar. Mas se deixa a vida me levar é melhor, então eu não vou pensar. E eu acho que muita gente, pessoas super inteligentes, não é pessoas que não são inteligentes, pessoas inteligentes, questionadoras, abandonaram esse sistema de vida, porque falaram, onde eu vou chegar questionando tudo, né? Onde eu vou chegar se eu virar uma pessoa que toda hora quer olhar as coisas na prática? Então vamos agora, deixa essa pergunta um pouco de lado. Eu queria analisar com vocês o seguinte, que essa pergunta que eu fiz agora, depois de muita meditação, pelo menos eu senti assim, ela está por trás de todos os dilemas da humanidade. Talvez eu estou sendo um pouco, como chama isso aqui? Prepotente dizendo isso, mas eu comecei a notar, pelo menos nos meus dilemas, que por trás de todas as nossas dúvidas, por exemplo, às vezes a pessoa acha que ela está na dúvida, tranco a faculdade e vou passar um ano fora ou continuo na faculdade? Então ele acha que é uma dúvida técnica, né? Parece que... Você percebe que tua dúvida é muito mais profunda do que aquilo que parece? Às vezes você pergunta, vou viajar um fim de semana com meus amigos ou fico em São Paulo? A tua dúvida não é essa. É muito interessante você perceber. Isso é a ponta do iceberg, como se fala. Normalmente as nossas dúvidas, elas estão enraizadas. Por que a gente tem dúvidas? Porque algum lugar dentro de nós quer uma coisa, mas quer outra. Se fosse claro para você o que você quer, todas as tuas dúvidas seriam solucionadas. Ia ser muito claro. Eu quero viajar, eu quero ficar. Mas existe algum bichinho lá dentro, existe algum lugar na nossa alma lá profundo, que existe uma dúvida existencial. Como já dizia o profeta, ser ou não ser? Eis a questão. Ou seja, existe aqui uma dúvida existencial que todas as dúvidas da nossa vida, por isso eu falei que hoje ia ser um pouco power o shiur, mas eu quero, por favor, que vocês tentem acompanhar, porque depois eu quero terminar com uma coisa muito prática, mas a gente precisa filosofar um pouco. Talvez por trás de todas as dúvidas, até se você vai comer um sushi ou não, se você vai na academia ou não, parece que... Óbvio que a dúvida não é se vai na academia ou não. Isso eu quero mostrar para vocês. Vocês entendem que existe toda uma filosofia... Tudo bem, já sabemos que o ser humano, por um lado, ele é preguiçoso e por outro lado, ele quer emagrecer. Que por um lado, ele... Agora, por que toda vez você entra na dúvida? Então, deve ter alguma coisa por trás da tua psique que ela empaca o tempo inteiro em uma dúvida existencial. Depois, cada um aplica nos seus exemplos. Eu não vou entrar, óbvio, no exemplo de todo mundo, mas eu quero tentar pegar hoje só a dúvida existencial. Vamos fazer um lechaim para poder entender o que a Kabbalah e a Hassidut falam sobre isso. Lechaim. A Nekuda tá pesado esse lechaim. A Nekuda é a seguinte, vou direto pro ponto. Tô meio vermelho. Vou direto pro ponto, pessoal. Existe um conceito, mas presta bem atenção. O Rebbe de Lubavitch, durante praticamente todos os seus 42 anos de liderança, abordou muito o número 3. Eu quero explicar para vocês por quê. O Rebbe sempre mostrava que todos esses dilemas você tem que terminar no número 3. Quer dizer o seguinte, na nossa cabeça as coisas parecem contraditórias, mas quando você chega na essência do problema, ela é muito simples e ela consegue unir as duas forças contraditórias. Quer dizer, no nosso mundo de dualidade, de ambiguidade, a gente acha que as coisas são contraditórias. E tem 1000 exemplos que eu poderia trazer para vocês, a gente não vai entrar em todos, mas só para você... Tem contradições da própria vida humana. Teu coração manda você fazer uma coisa, teu cérebro manda fazer uma coisa. Fé versus razão. Livre-arbítrio versus destino. Psicanálise versus comportamental.
tudo na vida, você tem gênios e gênios falando para um lado e fazendo para o outro. Direita, esquerda. Não faz diferença agora politicamente que lado você é. Mas você precisa entender que se tiveram filósofos e pensadores que pensaram dessa forma, eles eram muito inteligentes, e outros que pensaram da outra forma, existe um espaço no mundo intelectual para as duas maneiras de pensar. Então é muito interessante você primeiro ser open-minded, cabeça aberta e perceber que se existem essas maneiras contraditórias de pensar, elas todas fazem parte do nosso mundo. Então se você abre mão de uma delas, o que você está fazendo? Você está negando uma parte da tua existência. Você pode ser viciado naquilo, você pode ficar pensando dessa forma o tempo inteiro, ficar na tua caixinha a vida inteira, mas você está negando uma parte da humanidade, está negando uma parte da própria existência. Vou contar uma pequena historinha para vocês, que eu já devo ter contado uma vez. Uma vez tinha um rabino com uma barba muito comprida. Eu gosto muito dessa história porque eu acho que ela fala muita coisa. E o rabino foi na sinagoga e o aluno dele falou: Rebbe, eu preciso te fazer uma pergunta que faz muito tempo eu estou querendo fazer, mas eu tenho vergonha de fazer essa pergunta. Ele falou: vergonha de mim? Você sabe que para mim você pode perguntar qualquer coisa. Tá bom, vou te perguntar, rabino. Uma pergunta muito forte. Quando o senhor vai dormir à noite, o que você faz com a sua barba? Você coloca ela em cima do cobertor ou você coloca ela debaixo do cobertor? Você já achou que havia uma pergunta cabeluda, filosófica? Foi barbuda a pergunta. Então o Rebbe falou, ele riu. Ele falou: meu querido aluno, eu nunca percebi. Eu nunca notei. Desculpa que eu não posso te responder essa pergunta. Dia seguinte, o Rebbe vem na sinagoga com uma olheira, cara de que não dormiu a noite inteira. Ele chama aquele aluno e fala: meu querido aluno, eu quero te matar. Falou: por quê? Por tua causa eu não dormi a noite inteira. Eu colocava a barba embaixo do cobertor e aí ela começava a me pinicar lá embaixo, falar: não, é em cima do cobertor. Aí eu colocava a barba em cima do cobertor e aí eu sentia que estava me incomodando o meu pescoço, aí eu colocava debaixo do cobertor. E eu fiquei a noite inteira colocando a barba em cima e embaixo e não consegui dormir. Os Hassidim contavam essa história, parece uma anedota, mas é uma coisa muito real. O problema só vira um problema quando você faz dele um problema. Ou seja, não é que antes o rabino não tinha barba, ele tinha barba, ele tinha cobertor, mas às vezes a barba entrava em cima e às vezes a barba entrava embaixo, não incomodava. A gente acha que a gente tem problemas, o problema só vira problema quando ele entrou no mundo da dualidade. Quando você traz no mundo da lógica, eu vou botar em cima, eu vou botar... você fez disso um problema. Quando estava simples, não era um problema. Quando estava simples, não era um problema. Então, qual é a solução para a maioria dos nossos problemas e das nossas contradições mentais? A simplicidade. A resposta ela é sempre simples, porque a essência de Deus é simples. E agora eu vou querer entrar um pouquinho nisso. O que o Rebbe fala? A maneira de você conectar e você conseguir unir coisas contrárias não é sendo muito inteligente, muito complexo, muito capaz. É ao contrário. Simplifica. Quanto mais você simplificar, mais você vai perceber que a contradição aparente é a mesma coisa. Vou dar um pequeno exemplo, tá bom? A gente deu uma aula inteira sobre isso, eu não vou me prolongar. Pega a questão do livre-arbítrio. Muita gente me pergunta: Rabino, Deus já sabe tudo o que vai acontecer? Ou eu tenho o livre-arbítrio para escolher o que vai acontecer na minha vida? Todo mundo tem essa pergunta, porque ela é uma pergunta muito prática. Você quer saber, quando dá uma coisa errada, você vai ficar se culpando, que droga, eu de novo pequei, fiz errado. Ou você fala: não, está tudo nas mãos de Deus. Qual que é a resposta? E tem um monte de respostinhas, eu falo respostinha porque assim, eu não acho que tem uma resposta lógica que consiga satisfazer, porque existe uma contradição real. Por exemplo, se eu falar que Deus sabe que amanhã você vai colocar tefilim, então amanhã você vai colocar tefilim. Aí você vai falar: não, porque Deus está acima do tempo. Você pode dar muitas explicações, mas na prática, Deus sabe que você vai colocar tefilim amanhã, então eu vou te perguntar amanhã, você tem o livre-arbítrio de escolher? Vai dar um nó na tua cabeça. Agora eu vou te dar a resposta que Hassidut fala de uma forma muito profunda e simples. Quem é Deus? Onde está Deus? Deus não está lá em cima mandando você o que fazer. Deus está dentro de você. A parte mais profunda do teu ser chama Deus. Por isso o Talmud fala: Deus decreta e o tzadik, que é um ser humano justo, consegue anular o decreto de Deus. Então a Torá está falando que o homem é mais poderoso que Deus? Combina falar isso? Quer dizer, o tzadik ele tem mais força que Deus. Deus decreta e o tzadik anula. Qual que é a explicação? Então, Hassidut explica. Esse nível de Deus que decretou não é a essência de Deus. É uma ramificação, não vou falar ramificação, é uma emanação, uma força de Deus.
Mas o tzadik, todo ser humano, você tem a essência de Hashem, você tem a essência de Deus dentro de você. Se você consegue revelar que você e Deus é a mesma coisa, Deus sabe tudo o que vai acontecer e você decide também. Sabe por quê? Porque Deus é você e você é Deus. Isso não é idolatria, isso não é arrogância. Essa é a verdade, de acordo com a Kabbalah, de acordo com a Hassidut. O que eu estou querendo dizer? Mas que quando você acha que você é isolado de Deus, é independente de Deus, aí você não tem livre-arbítrio nenhum. Mas quando você revela que no fundo você e Hashem é uma coisa só, Hashem é flexível. Hashem é totalmente vulnerável. Para ele sim e não é a mesma. Não vou entrar agora em filosofias profundas, mas quer dizer assim, pode ser que você vai pôr tefilim, e pode ser que você não vai pôr tefilim, e Deus já sabia que pode ser que você vai pôr e que você não vai pôr. É a mesma coisa. Eu não vou, mas se você simplifica, fica mais próximo da nossa sensação, você não vai entender pela lógica, porque no mundo da lógica tem uma contradição, é isso que eu estou querendo dizer. A lógica complica, a essência simplifica. Anyway, quem entendeu, entendeu. Eu vou trazer agora, vou voltar para a pergunta original. Lechaim, só o último Lechaim para a gente poder finalizar. Lechaim. Isso foi só um exemplo para a gente entender o seguinte. Todo ser humano, toda questão, ela é envolvida por dois assuntos. Intimidade ou superficialidade. Vê se vocês concordam comigo. Tendo depois definir todos os dilemas da tua vida entre essas duas coisas que eu estou falando agora. Intimidade ou superficialidade. Por exemplo, eu posso decidir. Vou naquele programa mais sério, mais íntimo, com mais conteúdo, mas que é um saco. Vamos falar a verdade. Ou vou naquele outro programa, naquela balada, naquela festa, que eu não vou ganhar nada com isso. Provavelmente vou acordar com ressaca amanhã, mas vai ser legal. Concorda que é um bom dilema? Todo dilema tem a ver com isso. Vou na academia, que eu vou ralar, e eu vou evoluir, eu vou ficar mais forte, eu vou ficar com saúde, e eu vou vencer minha preguiça, mas vai ser um saco. Pelo menos levantar da cama. Ou fico vendo Netflix, que tá mais gostoso. Vai me deixar mais gordo, vai me deixar mais talvez até depressivo depois. Mas agora tá gostoso. Você quer ser íntimo ou você quer ser superficial? Vou trazer mais algum exemplo, certo? Vou naquele curso, continuar na faculdade, eu sou uma pessoa séria, eu não vou perder aula nenhuma. Vou continuar meu curso, vou achar um trabalho. Ou vou fazer um Shnat em Israel, certo? Vou agora curtir um ano. Claro que pode ser o contrário do que você pensou. Pode ser que, na verdade, o ano da faculdade... Não importa o que vai ser na prática, mas eu só quero mostrar que a gente tem um sentimento ambíguo o tempo inteiro, que não é seriedade ou oba-oba, não é isso. E é aqui que eu vou mostrar para vocês. Existe uma verdade muito forte e contraditória na nossa lógica entre os dois caminhos. Diz o Rebbe, num Maimer muito famoso, que ele falou no casamento, que na verdade é baseado no sogro dele, que falou no casamento dele, que é o Maimer, é o discurso racídico, que todos os Hassidim costumam repetir no dia do casamento, antes de ir colocar o véu na noiva. Eles falam esse discurso. Qual que é a base do discurso? Toda relação humana, só para a gente pegar um exemplo mais prático, ela é composta de dois ingredientes, íntimo e superficial. Uma pessoa que ela acha que ela vai conseguir se envolver com outro intimamente, somente, como tem muitos discursos moralistas que a pessoa fala, não, eu gostei do interior daquela pessoa, porque eu só gostei da beleza interior, porque na verdade ela tem as mesmas ideias que eu, e mesmos objetivos que eu, e mesmos pensamentos que eu, e nós dois viramos a mesma coisa. Lindo, romântico, não é funcional. Por que não? Agora eu estou me lembrando, até nas cartas do Rebbe, quando o Rebbe falava, quando alguém pedia brachá para casar, o Rebbe falava duas coisas. Se os valores são parecidos, se combinam, você tem atração por aquela menina, você tem atração. Imagina, o Rebbe de Lubavitch espiritual, mas você tem atração. Por quê? Aqui que eu quero mostrar. Então o Rebbe traz nesse Maimer dois exemplos. Ele fala assim, um professor quer dar uma aula. Um exemplo do Talmud. Antes de dar a aula, ele conta uma piadinha para os alunos.
Por que um professor conta uma piadinha para os alunos antes de começar a aula? Para se aproximar deles, para quebrar o gelo, para aproximar. O Rebbe questiona nesse discurso o seguinte: o que é mais importante, vocês acham? A aula ou a piadinha que o professor criou antes? Depende do que você está pensando. De conteúdo, a aula deve ter sido melhor. De conexão, talvez a piada foi muito mais importante do que a aula inteira. Ele dá um segundo exemplo: um pai quer brincar com uma criança. Só que o pai é adulto, certo? Tem 2 metros de altura, e a criança está brincando no chão, só está engatinhando. Então o pai vai precisar se deitar no chão para poder brincar com a criança. Então o Rebbe fala: brincar é muito importante, mas se o pai não deitasse no chão, não tem brincadeira. Existe algum certo trabalho superficial para você poder se conectar intimamente. Não tem íntimo sem superficial. Então essas pessoas que querem falar, não, nós dois estamos num nível super espiritual que agora só importa tal coisa. Não. Todo ser humano é composto de íntimo e de exterior. Eu me lembro que uma vez eu fui no túmulo do Rebbe em Nova York e eu espionei, eu fiz uma coisa que se chama um roubo racídico. Por quê? Eu vi um grande rabino de Chabad, que ele é um emissário do Rebbe num país próximo do nosso, e ele estava escrevendo uma carta antes de entrar. E eu pensei, eu quero ver, porque o costume é que você escreve uma carta e depois você rasga ela em cima do túmulo do Rebbe com seus pedidos. E eu falei, eu vou espionar o que ele está escrevendo. Eu quero saber o que um grande Hassid escreve numa carta para ele. E eu vi que ele escreveu, óbvio que eu não li a carta inteira, mas eu vi que ele estava escrevendo o seguinte: eu quero me conectar com o Rebbe intimamente e superficialmente. E eu me lembro que eu fiquei quebrando minha cabeça, eu falei assim, Chabad sempre fala íntimo, 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 íntimo. O que quer dizer, eu quero me conectar intimamente, bepnimius ou bechitzoinos. Eu quero me conectar com o meu íntimo e com o meu exterior, e com o meu superficial. E hoje, talvez, 20 anos depois, eu estou começando a entender. A essência, ela não é só íntima. A essência é tudo está na essência. Se alguém pergunta para você, quem é você? Você não é só teu interior, só aquele momento profundo quando você está meditando. Quando você faz bobagem, também é você. Quando você deita na televisão para ver Netflix, também é você. Quando você está com preguiça, também é você. É a mistura dos dois. Se você nega um lado teu, isso não pode ser tua essência, porque tua essência é teu íntimo e teu exterior. Trazendo para a prática, aí para a gente poder finalizar. Quando a gente fala em despertar no mês de Elul, tem 2 toques. Tem 2 tipos de toques. Tem o contínuo e tem o fragmentado. O ser humano tem aquele lado de meditação, que ele é contínuo, ou seja, ninguém vai meditar. A gente já está meditando. Você só precisa revelar o teu lado meditativo. Todo mundo aqui tem um lado que se você fechar os olhos, você sente tua alma, você sente teu interior. É difícil às vezes ter essa calma, mas você está meditando toda hora. Isso é um lado teu, é o teu lado tu. Sempre existiu e sempre existirá. Depois você tem um lado fragmentado, que também Hashem criou. Que é o teu lado que tem dúvidas, que é o teu lado que tem preguiça, que é o teu lado que tem dualidades, que é o teu lado superficial. Que ele é super importante. E agora você vai entender por quê. Assim como nos relacionamentos humanos, a única forma de se conectar com outras pessoas é através do superficial. Não existe um grupo de todos os amigos filósofos do mundo. Ao contrário, você coloca todos os filósofos do lado, eles vão quebrar pau o dia inteiro, porque cada um pensa diferente. Eu quero mostrar assim, pelo íntimo você não se conecta, porque o íntimo de cada um é diferente. Eu vi uma palestra faz pouco tempo, vocês sabem, aproveitar para fazer propaganda, dia 3 de setembro vai ter um bate-papo entre 3 pessoas, vai ter o Pondé, que é o maior filósofo do Brasil, na minha opinião, vai ter o René Cuquier, que ele é um cientista político, e me convidaram também, então eles fizeram uma mistura de ciência política, filosofia e judaísmo. Vamos ver o que vai sair desse chulent, sair dessa mistura. Mas eu sei, todo mundo que me acompanha sabe que eu gosto muito do Pondé, e ele tem uma visão bem politicamente incorreta, e ele estava no palco, faz um tempo atrás, teve uma palestra sobre felicidade, e chamaram os 3 filósofos mais pop da atualidade, chamaram o Pondé, o Karnal e o Cortella. Cada um para falar o que é felicidade. Você vê? Não. Oi?
tem uma palestra com ele? Não, essa já foi, vai ser a que eu falei. Esses 3 subiram no palco e eles falaram cada um 15 minutos que eles acham que é felicidade, cada um fez uma pergunta sobre o outro. Mas foi engraçado que o Cortella, na hora que ele foi falar, ele zoou justamente disso. Ele falou assim, eu adoro vocês, somos muito amigos, certo? Mas ainda bem que é só por 15 minutos. Por quê? Quando você pega uma pessoa, certo? Só pelo íntimo, é aí que você começa a conhecer o outro. Você vê que a pessoa mais parecida com você tem ideias diferentes, tem personalidade diferente. Porque a Hashem criou cada um diferente. Sabe como é a maneira de você unir? Lógico que você tem que ser respeitoso, open-minded, você vai ouvir a opinião do outro até para poder crescer. Mas é muito louco que o que nos conecta é o sushi. O que nos conecta é o lechaim. O que conecta? Vai numa torcida de futebol, certo? Isso chama makif, a gente fala, envolver. Vai para o shnat. O envolvente, ele conecta mais do que o íntimo. Então, quando você está naquela pergunta, naquela viagem com teus amigos, e você se pergunta, o que esses doidos estão fazendo aqui? Claro, porque você entrou no nível racional. Quando você entra no nível racional, não tem sentido nenhum carnaval, viagem dos amigos, fim de semana. Você tem que sair um pouco do nível racional para você conseguir entender, na superficialidade, que nós somos uma coisa só. E é isso que o Rebbe quis falar no discurso. A piadinha antes da aula, ela conecta. A aula, às vezes ela separa. Sério, eu vou começar a dar aula, você vai achar uma coisa, vou achar outra coisa, vai discutir. Agora, a piadinha ela conecta, todo mundo ri junto. Então é interessante como a Hashem criou o mundo de tal maneira que a gente tem um corpo, é uma coisa superficial, que a gente tem piadinhas, que a gente tem comportamentos completamente... Porque é isso que está, na verdade, conectado com a nossa essência. E a gente consegue, meditando nisso, perceber que a superficialidade, ela não é nada superficial. E aqui que eu queria chegar. A superficialidade, ela é essencial. Ela é essencial para poder ter conexão. E por isso, como eu estava falando o exemplo do futebol, certo? Você vai lá no jogo, muita gente fala, o que a torcida adianta? Todo mundo sabe que adianta. Você vai pegar probabilidade do time ganhar dentro de casa, certo? Tirando o Palmeiras. O time ganha mais. O time ganha mais. Tô zoando. O time ganha mais dentro de casa. Por quê? O técnico é o mesmo, os jogadores são os mesmos, a bola é a mesma. Tem a vibe da torcida, uma coisa totalmente superficial. A Sharon mencionou ontem, né? Sharon, lembra que você tinha falado, você fez um farbrinho ontem, ela falou, esse ambiente que é aquilo que não tem palavras, não tem lógica. Você vai numa festa, você vai num Shabat, tem o que o Rabino falou? Tem a cor do sofá, tudo isso são fragmentos. Mas o que é contínuo, o que é essencial, é a parte superficial. Às vezes você não fala, por que foi legal? Foi legal porque estava legal. Porque o ambiente estava bom. E esse é o assunto do toque do shofar, e com isso eu vou finalizar, que é o seguinte. Quando a pessoa, ela chega no mês de Elul, ela precisa despertar. Despertar quer dizer, lembra que eu perguntei no começo que parece contraditório? Se eu fico uma pessoa muito consciente, então eu fico fora do jogo. Eu analiso muito bem, mas eu estou fora do jogo. Se eu mergulho, eu estou dentro do jogo, mas eu não estou consciente. Como que é possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo? E aí vem o judaísmo. O judaísmo é a mistura dos dois, porque o judaísmo é simples, o judaísmo não é complicado. Coloca tefilin, acende as velas do Shabat, come kasher, faz, simples, super simples. A simplicidade do judaísmo, ela conecta as duas polaridades do ser humano. O lado filosófico e o lado da ação. O lado consciente e o lado da fé. E eu vou mostrar, só para mostrar para vocês um pequeno exemplo. Quando você estuda no Talmud, você vê os maiores gênios da humanidade. Eu não estou exagerando. Você estuda a Gemara, você vê Rabi Akiva, Rabi Yehuda Nassi, Rabi Meir, Rabi Shimon. Eles começam a discutir lógicas super profundas. De repente, vou segurar na mão, porque o pessoal do Instagram já deve estar se enchendo das quedas do celular. Mas quando a pessoa, ela começa a estudar, de repente, eu vou dar um pequeno exemplo do Talmud para quem estudou Gemara. De repente ele pergunta assim, mas por que você está falando essa lógica tão profunda? Aí ele fala assim, porque está escrito na Torá, tananana, porque o versículo diz tal. Ou seja, depois de ficar horas e horas e horas e horas filosofando, ele responde como uma criança. Fala assim, porque Deus mandou. Contei para vocês uma vez que eu fui numa palestra que o Rabino ficou explicando por que tem que colocar tefilin. Quem conhece os filactérios, tefilin, os homens judeus colocam todos os dias uma corda no braço, e ele começou a explicar que você dá 7 voltas, que são equivalentes a 7 emoções, que isso tem a ver com mundos espirituais, com 7 céus. Começou a explicar. Depois de 1 hora, todo mundo aplaudiu,
Chegou um jovem para o Rabino, falou, Rabino, fala a verdade, todo dia de manhã, quando você vai colocar tefilim, você pensa em tudo isso que você falou agora? O Rabino falou, não, eu não penso em nada disso, eu só coloco porque Deus mandou. E o jovem falou, eu gostei mais disso do que a aula inteira. Por quê? Explicações, claro que a gente quer saber, a gente quer entender, a gente quer se conectar, a gente quer filosofar. Mas no final das contas, existe uma pureza na filosofia judaica que você só está filosofando porque Deus mandou filosofar. Hashem mandou filosofar. E aí eu li uma vez um livro, agora eu me lembrei uma história do Rebbe anterior, que ele falou, filosofia e hassidismo são muito parecidos. Os dois discutem temas da criação do ser humano, da existência. Ele perguntou, qual que é a diferença de um filósofo e de um hassid? Eu achei maravilhosa a resposta. Olha o que o Rebbe anterior respondeu. Os dois fazem a mesma coisa. Só que um faz sentado num sofá com um charuto. E o outro faz com chapéu e paletó em cima do livro. É a mesma meditação. É a mesma meditação. Pode ver. O que o filósofo fala? O que o hassid... É a mesma coisa. Ah, então dá na mesma? Não dá na mesma. Qual que é a diferença se você está deitado no sofá? Se você está deitado no sofá com charuto, a tua conclusão vai ser outra. Vai ser assim, beleza. Tudo isso não vale nada. Então eu vou deitar e dormir, ou então eu vou fazer o que eu bem entender. O Hassid, ele pensou as mesmas coisas, que tudo perante o infinito, que é Deus, não vale nada. Por isso eu vou me entregar para uma mitzvah simples, porque isso é a única coisa que veio do infinito. Ou seja, a mesma meditação pode te levar para uma depressão, pode te levar para uma alegria. A mesma meditação. Se eu falar que você não é nada, você pode falar, então eu vou entrar em depressão, não quero mais viver. Hazel Shalom. Ou que eu posso falar, se eu não sou nada nesse mundo relativo, deixa eu me entregar para que sim vale algo. Então o que eu quero mostrar? Que existe uma pureza na filosofia judaica. A gente filosofa, mas a gente não filosofa deliberadamente. Eu não estou filosofando porque eu sou arrogante, porque eu sou o cara mais inteligente, que eu vou falar... É até ridículo filosofar, porque eu adoro filosofar, mas você pensa bem, é ridículo filosofar. Eu tinha um rabino da Yeshiva, um gênio, Rabbi Olkan, ele falava o seguinte, todo o conceito do intelecto é nairishkat, é uma infantilidade. Por quê? É uma infantilidade achar que você entende alguma coisa. Os grandes gênios falaram, tudo que sei é que nada sei. Pergunta para o Einstein, você acha que tem algum sentido você ficar pensando do porquê que eu estou aqui? Não perde tempo com isso. Quem é você para pensar por que você está aqui? Você vai passar a vida inteira... É um nada perante, você é uma poeira no universo. Agora, sabe por que a gente filosofa? Porque Deus quer que a gente filosofa. Qual que é a prova? Ele deu um cérebro pra gente, Ele deu uma Torá, Ele deu livros. Ou seja, eu não estou filosofando porque eu estou afim de filosofar deliberadamente. Porque aí minhas conclusões podem ser completamente alheias. Não. Filosofa, mas com uma pureza de uma criança. Isso que é o judaísmo. Tem muito conteúdo, tem muita discussão, mas no final você fala, Deus, não entendi nada, mas eu vou colocar tefilim. Eu não entendi nada, mas eu vou comer kasher. Porque no final a simplicidade, ela inclui as duas coisas. O lado intelectual, que é isso que a gente ficou fazendo agora 1 hora, por exemplo, mas ao mesmo tempo você cumpre a mitzvah de estudar a Torá, você cumpre a mitzvah. E a mesma coisa o contrário. Uma ação simples no judaísmo, ela é imbuída de muita filosofia. Porque cada vez que eu estou cumprindo uma mitzvah, que eu estou fazendo só um tefilim, que eu estou fazendo uma mitzvah, estou dando tzedakah, tem tantas alachot, tem tantas leis, tem tantas explicações por trás que eu posso explicar. Então, se a gente consegue perceber que filosofia e ação não tem contradição, mas para isso você tem que ter uma coisa, humildade e simplicidade. E por isso eu falei no começo da aula, é simples a resposta. Não pode vir do ser humano, porque o ser humano é complicado. Qualquer ser humano é complicado, a gente usa muita lógica, a gente é complicado. Só a simplicidade de Deus, ela pode conectar os opostos. Então que a gente possa realmente ouvir o shofar, não apenas o shofar físico, mas o shofar que a Hashem está tocando no nosso coração, que a gente possa ser pessoas mais conscientes, super espertas. Deus não quer bobinhos, é isso que eu estou querendo falar. Deus quer que você seja inteligente, filósofo, esperto, usa a tua personalidade, mas no final, ri de si mesmo. No final da filosofia fala, eu usei o máximo que eu consigo do meu intelecto, mas a verdade, não sou eu que vou falar, a verdade está na Torá, a verdade é simples. Seja bem-vindo, Elimelech Maltz, você chegou na melhor parte da aula. Lechaim a todos, boa noite, Shikoyach a todos.